Alô pessoal, boa sexta-feira a todos. Pessoal que não se inscreveu no meu canal ainda, por favor, dá essa força aí. Estou tentando chegar aos 4.000 seguidores. Puderem me ajudar e agradeço muito, viu? Muito obrigado mesmo. Pessoal do YouTube, muito obrigado sempre aí pelo prestígio. Pessoal do Instagram também e o pessoal dos grupos do Facebook. Aliás, queria deixar um recado pessoal dos grupos do Facebook. Eu tenho visto que muita gente comenta no Facebook, nos grupos. E eu não entro lá para responder realmente. Quem quiser comentar meus vídeos, por favor, entre no YouTube, venha, faça o comentário, que eu respondo todos. Instagram também, tá bom? É que no Facebook, como são muitos grupos, fica difícil para a gente comentar, né? E eu tenho notado também que muita gente no Facebook não assiste o vídeo. O pessoal vê o título e nem sabe qual é o conteúdo, o que está lá dentro, qual é a essência do vídeo, né? Então, às vezes, o cara já chega ali metendo pau, já falando do diabo ali, e não assistiu o vídeo para ver o que está falado lá dentro. Bom, posto isso, muito obrigado, meus inscritos do YouTube, então, tá bom? Grande abraço aí. Hoje eu vou mandar um abraço especial pro Roger Nocioli. Abraço para você, tá bom? Grande abraço. Eu vou aos poucos aí, vou falando do pessoal aí, tá bom? Gente, talvez o que eu vou comentar com vocês hoje até espante um pouco aí quem está ouvindo, porque acho que eu não vi ninguém abordar esse aspecto aí. O que ficou patente após o jogo com o Santo André foi que o jogo em si foi horrível. O time não jogou absolutamente nada. Não houve evolução alguma. Não houve evolução alguma. Toca a bola do lado, toca a bola para o outro lado, toca para trás e cruza, né? O único gol que saiu já após os 45 minutos da segunda etapa, e ainda foi um gol, né? Primeiro cruzamento de bola rasteira. A bola bateu no goleiro e quase que não entra, né? Nem bateu na rede aquela bola. Então vejam só, o que eu vou falar hoje é o seguinte: parece que teve mais repercussão a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Então, eu tenho visto aí muitas discussões, mas parece que no geral, o pessoal está apoiando aquelas denúncias que o Rogério fez na entrevista coletiva e está, né, reprovando o trabalho dele como técnico para fazer o time jogar, né? Acho que no geral foi isso aí que eu vi. Olha, vou falar uma coisa para vocês. O Rogério Ceni, ele tem tamanho, pelo ídolo que ele foi do São Paulo, para fazer essas denúncias, para apontar problemas, para um monte de coisa, né? Ele tem tamanho sim. Também concordo com essa parte da torcida que acha que dentro de campo, né, ele ainda não definiu o esquema, os jogadores não estão jogando, o time não produz, o time não evolui. Concordo com essa parte da torcida que pensa isso. Também concordo com a parte da torcida, isso é patente, vocês podem ver todos os meus vídeos aí, que entende que o Rogério Ceni precisa de um tempo para trabalhar. Eu também acho. Notei que parte da torcida está apoiando o Rogério Ceni porque acha os jogadores do São Paulo preguiçosos, né? Que não gostam de se dedicar ao trabalho. Agora, comentando o que o Rogério disse, Rogério Ceni diz que ele está sendo criticado por alguns jogadores ou por parte do pessoal lá do CT, porque ele está pedindo para que os jogadores se dediquem, para que o clube tenha estrutura. Falou da água da piscina, diz que dentro da piscina tem mesa, cadeira, mas não tem água, e que ele pediu para encher a piscina. Apoiado, né? A piscina é essencial para a recuperação aí de alguns casos musculares aí. Pelo menos pelo que eu entendo de medicina, que eu não sou nenhum expert em medicina, eu sou de ouvir falar. Já deixo aí que se não for isso, vocês me desculpem, porque, como vocês sabem, eu não sou médico. Se eu fosse médico, podia opinar melhor. Agora, a questão do jogador ficar até mais tarde, que ele reclamou que tem jogadores que 1h45, 13h45 da tarde vão embora e que não ficam no clube, que na época dele ele ficava lá fazendo recuperação manhã, tarde e noite. Olha, a gente sabe disso. E da escola que ele vem, a escola Tele Santana, né? Escola Muricy.
Tele Santana é um cara que dormia, ele morava no CT de São Paulo, ele morava, se preocupava com a grama, se preocupava com o cabelo dos atletas, se preocupava com a vida que os atletas iriam fazer na vida deles. Problema, isso aí faz 30 anos atrás, né? Vamos lá, que são 30 anos de diferença. Em 30 anos as coisas mudaram. O mais próximo da nossa época, o Muricy, né? Mas também já faz um certo tempinho que ele está afastado do comando. O que a gente tem que lembrar, não é a questão de eu estar dizendo assim, não, que nessa época aí agora é diferente, que os jogadores têm regras, têm melhores regras para trabalhar, tem Lei Pelé, todas essas coisas. Não, não é isso, não. O que eu estou querendo dizer, vejam só, esse problema do jogador não ficar além das 13h45, e aqui não é nenhuma defesa que eu faço dos jogadores, não é isso não, não é isso não. É o seguinte, primeiro que os jogadores de hoje estão mal acostumados, os jogadores de hoje têm, sabe, tem um termo que eles usam aí que eu não gosto, mas é o tal do mimimi, né? O jogador de hoje quer ter empresário, assessoria, e eles, qualquer coisa que cobre deles, pronto, né? Já vira aquele negócio empresário em cima, e no São Paulo a gente sabe que os empresários hoje dominam o São Paulo, né? Cotia, então, nem falar, né? Bom, o problema, gente, isso aqui, eu vou dizer como técnico no assunto. Eu era diretor, ou melhor, eu era gerente do departamento jurídico de uma das maiores instituições financeiras do Brasil. E lá dentro nós tínhamos de tudo. Nós tínhamos desde piloto de helicóptero ao camarada que tirava cupim da grama. Para vocês terem uma noção, peão de fazenda, tudo porque é um conglomerado de empresas, né? E eu era o gerente responsável pelos recursos humanos disso. Agora, vocês vejam uma coisa, o que está acontecendo no São Paulo, a gente fala, vira. Quando o Rogério Ceni apontou essas falhas que estão acontecendo lá, qual foi a primeira reação do presidente blogueirinho de São Paulo? Ir no Instagram e falar que está defendendo o time, que está melhorando a situação, que isso, que aquilo, não sei o quê. Que contratou o Rogério Ceni, que sabia da postura dele. A gente sabe tudo isso, a gente viu lá. Então, hoje o time do São Paulo, a diretoria do São Paulo, veio de marketing. E com uma má gestão incrível. Só não é pior que a do Leco, porque eu acho que ninguém vai conseguir ser pior que o Leco, né? Acho que não. E a gente sempre bate nisso, Agora eu pergunto para vocês, por que o jogador vai embora às 13h45? Por quê? Ele vai embora às 13h45 porque, para quem não sabe, um fisioterapeuta, pela lei, o horário de trabalho dele, a jornada dele máxima, é de 6 horas por dia. São 6 horas que ele pode trabalhar. Um médico tem a jornada diária de 2 horas, podendo trabalhar 4 horas, 2 como extra, né? E um limite que o próprio Tribunal de Justiça fixou de 60 horas por semana, incluindo as horas extras. Então, se você pegar 60 horas por semana em vários empregos, porque normalmente eles têm vários empregos, por essa vedação de trabalhar de 2 a 4 horas, você vai ver que os médicos e que os fisioterapeutas têm o horário deles, eles vão embora. O que precisa disso daí? Precisa de uma gestão, porque esse pessoal tudo tem 2 empregos. Você não vai achar um médico que vive de um lugar só, é muito difícil, a não ser que ele tenha lá algumas atividades administrativas, que está há muito tempo, e idem o fisioterapeuta, seja da diretoria, né, de algum hospital, de alguma coisa. Isso aí é patente. Então, isso significa aquela má gestão da diretoria que a gente vem falando. Significa que quando o clube está caindo, quando o clube não ganha campeonato, está tudo endividado com contratos que são feitos aí. O cara tem 37 anos, vai lá o São Paulo faz um contrato de 5 anos com o cara, com gatilho, com isso. Olha o contrato do Pablo. Gente, má gestão. Veja aí, o Rogério Ceni chegou, ia ter um gatilho para disparar para o Pablo.
Pois ele chega e bota o cara estava na reserva, ele chega e bota o cara para jogar, dispara mais um gatilho lá com um monte de dinheiro para o Atlético Paranaense. Aí o Pablo vai embora de graça, foi comprado por 26 milhões. Essas coisas que acontecem no São Paulo, eu não sei quem faz os contratos lá, mas é impressionante, sabe? Melhorou um pouco agora, mas ainda está longe do ideal. Então, o que tem que se fazer? Eu sempre ouço, e eu também critico o departamento médico, que é um triângulo das Bermudas. Sim, é um triângulo das Bermudas. Agora, vejam só, o profissional fisioterapeuta contratado pelo São Paulo, ele é um profissional. Ele tem na lei definida a jornada dele. Quando eu ouço assim falar que o cara vai embora às 13h45, tá óbvio que o fisioterapeuta entrou às 7h45 ou 8 horas da manhã. E quando deu o horário dele, ele vazou. Quando não tem tratamento à tarde no São Paulo, não tem lá nada no departamento médico, ou só tem em um período, o que a gente deduz? O médico deu o horário dele e ele vazou. Aí o jogador fica lá, não tem ninguém para cuidar dele. Então o que cumpre a um diretor de recursos humanos, a um gerente de recursos humanos? O que cumpre? É fazer uma escala. Precisa ser tudo pensado. Fazer uma escala. Ver que horas que o time vai estar para treinar. Qual o melhor horário para esse cara estar lá. Só tem um? Não, tem dois. Então um vai trabalhar de dia, um vai trabalhar pela manhã, entrando amanhã, e o outro vai entrar a hora que sair esse. Fazer uma escala. Quantos médicos tem? Esse médico vai trabalhar essa hora, o outro vai entrar depois. Não tem médico suficiente para fazer isso, não tem fisioterapeuta suficiente para fazer isso. Com um salário de um jogador desses, como o Vinícius aí, o Igor Vinícius, um salário como o do Éder, vocês podem contratar uma dezena, mais umas 2, 3 dezenas de médicos, ou mais, podem contratar. De fisioterapeutas para trabalhar, para ser auxiliar do fisioterapeuta titular. Então, é esse gerenciamento, isso que está faltando. Agora, o Rogério, se ele continuar, e ele tem tamanho para isso, cobrando, essa não é função dele. Essa seria a função hoje do Muricy, seria a função de um outro diretor do São Paulo, função da presidência que diz que está diariamente lá no CTV. Ou será que o Júlio não chegava lá e não via que a piscina estava vazia? A piscina é bem do lado a hora que entra. Como é que ele não via que estava vazia? Então, é isso que está acontecendo no São Paulo. Os jogadores? Então os jogadores são santos? Não, não são santos. Mas o que o cara vai ficar fazendo lá depois da 1h45 se não tem ninguém para supervisionar ele? Se não tem ninguém para falar para ele o que deve fazer? O que ele vai fazer lá? Então, é muito fácil que o Rogério fala, era cedo, à tarde, de noite. Mas isso os jogadores antigos faziam. Esses jogadores de hoje, eles vão pela cabeça do empresário. O São Paulo tem que proporcionar profissionais lá durante todo o dia, ou pelo menos até umas 20 horas, para uma jornada integral com 2 profissionais. E falar que não tem dinheiro para contratar, mentira, porque contrata esses bunda mole que estão aí no São Paulo por um rio de dinheiro que dá para contratar 10, 15 fisioterapeutas, 10, 15 médicos. Mas todos não têm a mesma qualidade. Não tem a mesma qualidade. Mas certamente, tendo formação, vão saber muito mais do que eu, que sou advogado. Então, está faltando no São Paulo gestão. Aí estão lá tentando aumentar o mandato, estão lá tentando caçar conselheiros, não deixam a oposição participar dessa governança do clube, não querem a oposição de forma alguma perto do poder, querem se tornar eternos ditadores do São Paulo. Gente, isso não funciona. Enquanto vocês quiserem estarem aí preocupados só com o poder dentro do clube e fechando os olhos para esses jogadores aí que não querem nada com nada, o São Paulo não vai sair disso. O São Paulo está podre. O São Paulo está podre na estrutura completa do São Paulo. Quando o jogador encontra um clube em que o time está prestes a cair para a segunda divisão do brasileiro e está lá a diretoria discutindo lá a carteirinha do sócio, por que não pôs açúcar mais no suco, por que o fulano não pode levar um conhecido,
quero aumentar meu mandato para 6 anos, outro, não, vamos caçar uns conselheiros, vamos aumentar o mandato dos conselheiros que foram eleitos com a gente para 6 anos, para apoiar a gente. Quando está se preocupado com questões vergonhosas como isso, porque seria, no São Paulo, ninguém vota para presidente lá nos seus conselheiros, né? Seria uma questão vergonhosa, né? Uma vergonha para o nosso clube se tivesse passado essas alterações. Todo mundo está preocupado com o time cair para a segunda divisão, menos a diretoria. A diretoria está preocupada em se manter no poder, em ter amizade com os empresários, né? Em fazer publicidade. Então, alguma coisa tem que ser feita, porque está tudo podre no São Paulo. Não tem gerenciamento de recursos humanos, não tem gerenciamento de contratos, né? A diretoria vive pensando em poder, não aceita oposição no clube, quer ser lá um feudo, quer se tornar uns senhores feudais daquilo. Então a coisa não vai. E os jogadores estão lá e sentem que a diretoria do clube, a presidência do clube, não estão preocupados com o que eles estão fazendo. Estão preocupados, sim, com o próprio umbigo deles, diretores. Agora, o Rogério, se ele continuar denunciando isso, você sabe o que vai acontecer? Eles vão mandar o Rogério embora, eles vão criar caso, eles mesmos lá dentro vão começar a torpedear o trabalho do Rogério, vão ficar com má vontade, o Rogério vai acabar indo embora. Porque o próprio Rogério vai chegar à conclusão que o problema não são só os jogadores, que claro, são um problema sim, mas não são só eles. Isso daí vem da diretoria, que não consegue ter competência para uma boa gestão no clube. E isso já vai tempo, e é sempre a mesma facção. E eles vão acabar se indispondo com o Rogério Ceni, vão fazer de tudo para o Rogério Ceni sair. Vão começar a minar o trabalho dele e ele vai ter que acabar saindo. Porque a estrutura está tão podre no São Paulo que não tem mais jeito, sabe? O São Paulo precisa de um choque, mas de um choque de gestão, e está longe de ser o Júlio Casares, pelo que a gente está vendo, que vai fazer isso. Essa é que é a verdade. Precisaria, dentro do São Paulo, precisa de um pacto entre situação e oposição. Há grandes valores que estão na oposição, né? Grandes valores que estão na oposição. Enquanto não houver esse pacto, o São Paulo vai continuar isso que vocês estão vendo. O Rogério Ceni vai espernear, que tem tamanho para fazer isso, ele faz bem em fazer isso, tem que fazer mesmo. O Rogério é um treinador iniciante, ele é um mito lá dentro, mas ele é iniciante como treinador. O time não evolui, a diretoria não propicia condições para ele. E onde vai chegar? Vai chegar no seguinte: por mais que a torcida apoie, e a presidência de São Paulo, a diretoria de São Paulo não é besta, quando vê que está começando a minar eles, porque agora o Rogério Ceni, falando isso, deixou o presidente em maus lençóis, os próprios diretores em maus lençóis. Quando eles começarem a sentir isso, se eles querem ser ditadores, querem ter poder por 6 anos, o que você acha que eles vão fazer? Eles vão se livrar do Rogério. Como? A torcida apoiando, o Rogério não cai? Cai. Cai por quê? Tudo, a torcida aguenta tudo, mas não vai aguentar uma queda do São Paulo, por exemplo, para a segunda divisão do Paulista. Não vai aguentar uma queda do São Paulo para a segunda divisão do Brasileiro. Não vai aguentar ser eliminado logo no primeiro jogo da Copa do Brasil. E a diretoria sabe como fazer isso. Sabe como fazer, tirar o poder do Rogério. Sabe como, né? Então, o São Paulo precisa de um choque de gestão, precisa de união entre oposição e situação para que mude. Se não houver isso, se não houver uma intervenção dentro do São Paulo, da oposição também, para que tenha lá dentro contrapontos, o São Paulo não vai conseguir sair desse buraco. Vai ser sempre isso, tá? Agora, a questão do cara ir embora 13h45, até eu, se sou jogador e não tenho o que fazer, vou ficar lá, estou com um problema lá no departamento, estou com um problema de saúde, né? Estou com um problema de contusão, vou ficar lá sentado lá no departamento médico o dia inteiro esperando, se a gente tiver profissional para cuidar, não tem um fisioterapeuta, não tem ninguém, o cara vai embora, meu. Agora, esses jogadores também deveriam, né, fazer gestões. O futebol é um jogo coletivo.
Entre eles próprios, deviam se cobrar, porque se o camarada não quer se tratar para se recuperar, para voltar logo para jogar, eles próprios têm que se cobrar. É hora de entrar em foco aí o Miranda, né? Que é um cara que tem também tamanho, já foi grande dentro do São Paulo. Tem que cobrar, e o Rogério Ceni está fazendo a parte dele. Tem que cobrar. Por quê? O jogador, ele tem que amar a profissão dele. E o objeto de trabalho do jogador é o corpo, ele tem que cuidar bem do corpo. Agora o clube também tem que proporcionar condições para que ele cuide bem do corpo, para que ele retorne rápido. Isso tem que ser conversado, tem que ter uma central de relacionamento entre a diretoria e esses empresários, entre esses jogadores. O São Paulo está atrasado demais, gente. É um clube arcaico, é um clube ainda meio varziano. Ele ficou parado no tempo e hoje não consegue se readequar, se reestruturar, se contemporaneizar, né? Será que existe esse termo? Não sei. Ser contemporâneo. Hoje não existe mais esse termo. Hoje seria isso que o São Paulo precisa. Voltar, ser um time contemporâneo para conseguir entrar na briga por títulos com Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, porque senão o São Paulo vai cada vez mais perdendo força, e esses dirigentes vão se eternizando no poder. Se não fizer isso, se não tiver uma união, um pacto lá dentro para tirar o São Paulo do buraco, com todo mundo tendo direito a falar, participar da opinião, discordar, São Paulo não sai. E convém lembrar, os grandes nomes do São Paulo que foram os campeões mundiais, tirando o Marcelo e alguns outros, na diretoria, estão lá, né? Estão lá dentro ainda. Só que com essa divisão política, o São Paulo não se une para sair desse buraco. Gente, um grande abraço para vocês. Desculpe pelo tamanho do vídeo aí. Fiquem com Deus.